Hoje vai ser uma festa, bolo e guaraná, muitos doces para vocês. É o meu aniversário. Vamos festejar e os amigos receber. Sim, você está no podcast Entre Mães. Eu sou Natália Sanches, mãe da Luna, educadora parental, e hoje, além de Entre Mães, estamos entre amigos. Como todo esse mês, vocês assistiram os episódios em comemoração ao aniversário do podcast de 1 ano. Hoje vamos encerrar essas comemorações em grandíssimo estilo. Trouxe pessoas que fizeram parte da história do podcast aqui. Hoje tem o Jorginho a mais, que fez parte da minha história de evolução nesse 1 ano. E nós vamos bater um papo muito legal de algo que eu gosto muito, que é sobre política, gente. Não tem como dissociar isso da minha evolução pessoal, da minha vida e do meu trabalho aqui com vocês no Entre Mães também. Para quem ainda não assistiu o episódio anterior em que o Clóvis participou, Nicole participou, vai que não assistiu, eu vou pedir para que todo mundo se apresente de novo, começando por quem é inédito, Jorginho, que já está aqui comigo, né? Fala um pouquinho de você, quem você é, o que você faz, para as pessoas te conhecerem. Tá certo. Bom dia, Natália. Bom dia, Nicole. Bom dia, Clóvis. Bom dia ao PC que tá aqui na técnica acompanhando a gente. Bom dia a todos ou boa tarde ou boa noite, né? As pessoas podem assistir a qualquer momento. Eu sou o Jorge, mais conhecido como Jorginho, sou assessor do vereador Clóvis Girardi. Hoje trabalho no mandato dele lá na cidade de Santo André. Sou historiador de formação. E atuei tanto em sala de aula como professor de história, de geografia, de sociologia, de filosofia, até artes, Natália. Estamos Já todos lecionei. convidados. Sei desenhar? Não, mas história da arte a gente desenrola um Essa pouco. não. Não, de tudo um pouco, né? Sala de aula a gente improvisa. Atuei também como consultor pedagógico, enfim, e hoje estou aqui como assessor parlamentar do vereador Clóvis Girardi. É um prazer estar no seu programa pela primeira vez, no podcast, conhecer esse espaço e poder conversar um pouco mais hoje sobre tudo que nós passamos nos últimos 3 meses, né? Sim, Mas também sobre a nossa experiência na política de Santo André, mais especificamente. com certeza. Vocês decidam a ordem agora. Por favor. As mulheres primeiro, Claro. né? O meu vereador, ele tem educação, na verdade. Bom, eu sou a Nicole, eu tenho 31 anos, sou mãe atípica, o do Henrique, de 7 anos, autista não oralizado. Quem não assistiu ainda, assiste o episódio em que eu participo, que eu explico muito mais sobre mim e sobre o grupo também, sobre o movimento social. Também sou assessora do Clóvis Girardi. E é isso, eu acho, né, Nath? É isso, a gente revisa, mas também vou deixar aqui os cards dos links Por dos episódios, favor, por porque, né, favor. vale a pena reassistir. Sim. Bom, eu sou o Clóvis Girardi, hoje vereador de Santo André, planejador territorial, bacharel em Ciências Humanidades e tentando concluir o mestrado com muita fé até o final do ano em Planejamento e Gestão do Território. E tem uma curiosidade também que isso nem todo mundo sabe, mas eu sou designer de interiores. Esses dias eu tava... É bom lembrar isso também, porque ajuda em alguns momentos. E, bom, estou na atividade política já há muitos anos. Meu primeiro mandato, meu primeiro momento à frente de um grupo político. E assim como tem sido marcante para você esse último ano, para mim foi uma loucura. O que aconteceu de 1 ano para cá é algo que eu nem imaginava que seria tão bom. E se eu soubesse que seria tão bom, talvez eu tivesse tentado antes. Mas é muito gratificante chegar aqui. A gente concluiu 6 meses de mandato. Parece que estamos lá faz uns 4 anos, pelo tanto que a gente tem trabalhado. E acho que a ideia é também falar um pouco sobre isso aqui. Mas dizer que é um prazer voltar ao seu programa. Eu acho que o trabalho que você faz é muito importante. E a gente precisa, enfim, fazer reverberar isso e conta com a gente, com o nosso mandato e em todos os espaços onde a gente tiver para divulgar mesmo e fazer crescer o trabalho e potencializar esse trabalho tão bonito que você faz. Eu conto mesmo, igual carrapato, entendeu? Fica na cola. Mas no primeiro programa, né, falando do que você veio, que é um pouquinho mais antigo do que o que a Nicole veio. Quando a Nicole veio, acho que já tinha os grupos de trabalho, que é também a nossa intenção conversar sobre isso aqui. Mas você, no final, deixou alguns recados para as pessoas de como elas podem ser mais participativas e ativas dentro da política, né? Não adianta a gente querer dissociar, porque viver, estar vivo, é um ato político. E a gente precisa compreender melhor, a gente precisa participar, ser mais ativo, se a gente quiser garantir direitos já existentes e novos.
também, né? E aí você deixou esse recado, mas não ficou só um recado, você realmente cumpriu com palavras e colocou a mão na massa. Então eu queria que você contasse um pouquinho como nasceu esse desejo, né? E como que foi implantar essa questão dos embaixadores. Vamos falar primeiro dos embaixadores, Tá, que os para mim eu achei embaixadores. revolucionário para um mandato. Eu acho que tem um dilema em todo mandato parlamentar, que é de como é que a gente organiza para as pessoas participarem e se sentirem de fato parte do mandato. É, eu tenho uma preocupação de que não seja o mandato do Clóvis, de que a gente toque o mandato não de uma forma como eu quero, ainda que no final é a minha cara que está lá, a responsabilidade é minha, mas que fosse um processo mais coletivo. E aí um dia eu acordei de manhã e falei, e se a gente tivesse um programa de formação? E aí até virar embaixadores demorou um pouquinho, né, Jorginho? Foi um processo. Demorou alguns dias ali para a gente chegar em embaixadores. Mas eu falei, Jorginho, nós precisamos fazer um programa de formação para trazer a galera para perto e a gente tentar construir um coletivo. Tem várias formas de fazer isso, né? Tem mandatos que se organizam com conselhos políticos. Então, por exemplo, o mandato do Padilha, que é um deputado federal, tem um conselho político. O mandato do Vicentinho, que é outro deputado federal, tem um conselho político muito famoso, assim. São experiências que têm resultados, né? Mas eu não queria que fosse só um conselho. Eu acho que as pessoas não têm que só aconselhar os mandatos, elas têm que participar dos mandatos, elas têm que decidir o que os mandatos vão fazer. E esse é o ponto que a gente, enfim, é dali que surge a necessidade dos embaixadores. E a gente dá esse nome, primeiro, porque é um nome diferente, e segundo, porque a ideia do embaixador, né, nas relações internacionais, o embaixador, embaixadora é aquela pessoa que está representando um país naquele determinado território. E a ideia é que os nossos embaixadores e embaixadoras façam isso nos seus territórios. Então você, Natália, a partir da sua posse, que será em 2027, que você seja representante do mandato, que você tome decisões pelo mandato no seu território, nos seus espaços, na sua forma de atuação. E que as pessoas reconheçam isso. Então, quando a gente faz esse movimento e leva ele para a internet, leva ele para divulgar que nós temos pessoas, e em todos os lugares que eu faço fala pública, eu tento sempre, às vezes passo e esqueço, mas eu sempre tento dizer que os embaixadores e embaixadoras estão presentes, porque isso marca, né? E coloca vocês como referências que são. É um trabalho muito bonito que vocês estão fazendo. Eu já participei de outros coletivos antes de ser vereador, e primeiro que não tinha, nem sempre tem essa abertura em todos os espaços para que você diga o que você quer dizer e que você seja ouvido. E segundo, que tomar decisões a partir do mandato, ter um feedback que a gente tem ali semanalmente, até de fofocas do que acontece na Câmara, eu acho que isso tudo aproxima, isso marca, né? Então, mas a ideia surge um pouco a partir disso. Mas o Jorginho é quem ajudou a dar o formato de como se deu conselho. o processo formativo, né? Porque beleza, nós vamos ter embaixadores e embaixadoras, mas nós vamos fazer o quê? Né? O que a gente vai desenvolver nesses trabalhos? E aí tem sido uma parceria que o Jorginho tem coordenado muito bem. Acho que o Jorginho, se quiser falar um pouquinho mais. Posso. Quero começar dizendo que quando o Clóvis me falou de embaixadores, e acho que esse é um ponto muito legal, eu tenho amizade com o Clóvis já há pelo menos o quê? 8 anos, né? É, Que a gente conversa. E toda vez que a gente se reúne, assim, pra tomar um café, se você der esse tempo aqui pra gente, vai surgir alguma coisa, Volta. assim. A última vez foi o cursinho Comé, fundamos lá o cursinho. Já teve umas 10 ideias de startup aí, pelo menos, nesse caminho. talvez hoje daqui Deram saia mais volta, uma. Talvez daqui saia mais uma. E quando o Clóvis falou do embaixadores foi muito legal, porque eu mesmo nunca vi nada parecido também, assim. Um mandato que se preocupasse tanto em contar com a participação popular e principalmente dar a essas pessoas a possibilidade de atuar junto ao mandato dentro ali dos seus territórios ou dos espaços em que elas ocupam. E aí, quando a gente começou a conversar, eu comecei a buscar referência, né? Existem outros programas de embaixadores que são diferentes do modelo que nós construímos aqui para o nosso mandato. Não são de mandatos, mas são de organizações que falam de política e tudo. E acho que esse foi um dos caminhos que nos inspirou a pensar o programa de embaixadores. Foi, sobretudo, a educação política e cidadã.
né? Então, pensar como nós poderíamos levar de forma acessível as pessoas que fossem participar do programa. eh, não é consciência a melhor palavra aqui, mas enfim, é capacitá-las a entender mesmo como funciona esse processo político dentro da cidade de Santo André, quais são os limites de atuação do vereador dentro da cidade de Santo André, quais são os limites que nós temos dentro da Câmara, né, enquanto legisladores e parlamentares, foi o nosso grande desafio. Né? Como fazer isso de uma forma organizada, como fazer com que as pessoas entendessem o que é possível fazer ou não, e como dar a essas pessoas a possibilidade de participar ativamente do mandato. E aí, a partir disso, nós começamos a estruturar em eixos o programa de embaixadores, né? Acho que vai ser muito legal se você, depois daqui, falar um pouco da sua experiência, Natália, É verdade. de Feedback aí com como a foi, avaliação. de como foi participar desse processo. Nós iniciamos com a ideia de 3 meses, né? Mas acho que nós Sim. estamos indo para o 4º mês agora de embaixadores, né? Estendeu e já tá a sensação de vazio, como falamos. Inclusive, enquanto o Clóvis falava das fofocas da Câmara, eu já vou lançar a braba aqui, viu, Natália? Nós precisamos pensar aqui uma pílula de fofoca da Câmara para lançar no grupo de embaixadores É verdade. semanalmente, Clóvis, que é para que eles se mantenham atualizados e alinhados com o mandato. Assim. E antes, né? Exato. Você tá falando assim do carinho, do jeito como vocês pensaram e buscaram referências. É bastante nítido para mim, estando participando, né, do programa, o quanto foi pensado nessa integração e nesse sentimento de pertencimento. Porque ali, quando a gente fez a apresentação entre todos nós, muitos falaram que a expectativa, o desejo era que todo mundo realmente, né, se alinhasse, ficasse unido, se sentisse bem, confortável. E hoje é esse sentimento, como se a gente se conhecesse já há bastante tempo, mesmo que foram só 3 meses, agora indo para o 4º, participando ali todo mundo junto, já tem um sentimento de preocupação, de cuidar um com o outro, de entender perspectivas diferentes, porque foi um grupo muito diverso que vocês selecionaram e eu achei que essa preocupação foi excelente, né? Senão a gente fica aqui enviesado só e acredito que não seja essa a intenção. Mas para mim, acho que o grande ponto de virada é realmente ter dimensão do nosso analfabetismo político. Eu falo muito aqui de analfabetismo emocional, mas a gente, enquanto sociedade, eu não tinha, eu falei assim, eu até que tenho um certo conhecimento, mas quando a gente começa a estudar e se aprofundar, o negócio assim é muito mais embaixo, tem muitas camadas, e isso assim traz uma consciência também para a gente de fazer melhores escolhas em todos os cargos. Porque se eu não sei como funciona, se eu não sei para que serve, se eu não sei como que esse jogo, eu também não sei votar. Eu também não sei escolher quem vai me representar. E eu também não sei o que eu posso cobrar ou não, o que é competência ou não. E isso para mim foi muito, muito, muito transformador. Além, é claro, né, de poder dar pitaco e participar de uma forma mais ativa, né, trazer realmente demandas que a gente enxerga, né, ali como grupo diverso, como necessárias para a cidade, né? Acho que para as pessoas entenderem um pouco do que é isso das demandas, do que foi trazido, tipo, como isso se deu no dia a dia, né? Primeiro que o nosso planejamento inicial tinha lá, aula 1, a gente vai fazer isso, aula 2, tal, 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 mas a gente não cumpriu da forma como estava lá, e foi muito bom não ter cumprido daquela forma, porque a própria turma, a galera, o grupo, né, se moldou ou moldou o programa. Então, acho que se ele é um sucesso, não é porque nós pensamos e ele foi executado da forma. É porque foi construído de fato e transformado a partir do processo. Eu acho que isso é uma coisa que deixa muito nítido de como os embaixadores contribuem, inclusive no seu processo formativo. De que a participação ela funciona em todo o processo, da hora que entrou no programa até agora o momento de sair. Eu acho que grande parte das decisões foram tomadas coletivamente, os produtos eles foram feitos também coletivamente, e a trilha formativa ela foi construída também a partir do feedback de vocês. Então isso acho que enriquece muito o trabalho, né? E aí, pensando um pouco, você falou do analfabetismo político e da forma como a gente seleciona as pessoas que a gente vai eleger, mas para além disso, né? Porque a política não se dá de 2 em 2 anos. As Sim. eleições, sim.
Mas a atividade política, ela se dá no cotidiano. As Sim. pessoas estão eleitas, não é porque a gente não votou nelas que elas não podem nos atender, ou que Sim. elas não deveriam, elas estão ali, nós estamos aqui. Eu não ligo se a pessoa votou em mim para tentar contribuir de alguma forma com ela. Eu ligo se ela está a fim de participar, se ela quer de fato construir, se o problema é real, isso a gente vai buscar. Mas eu acho que a política se dá no cotidiano. Eu acho que justamente a forma como a gente trata eleitoralmente a atividade política prejudica o cotidiano. Porque você vai lá, apertou na urna hoje, e aí você passa 2 anos sem lembrar que você tem que cobrar aquela pessoa. Aí você vai, pô, agora tem eleição de vereador, mas para quem que eu votei para deputado na eleição passada? Porque o trabalho não é cotidiano. Então, acho que essa é uma principal mensagem, assim. Primeiro, da gente lembrar em quem a gente vota é um ponto que parece trivial, mas não é. Tem muita gente que não Sim. lembra. Você que está assistindo aí agora, você lembra em quem você votou para vereador ou vereadora? Você lembra em quem você votou na eleição passada de 2022 para deputado ou deputada? E agora a gente está vendo o reflexo disso no Congresso. Sim. Porque o voto que a gente deu lá em 2022, ele tem que fazer valer agora, né? Ah, pô, meu candidato, minha candidata não foi eleito, mas alguém dentro do partido daquela pessoa foi eleito, foi eleita. Ela pode ser também um instrumento de fazer diálogo com os parlamentares eleitos para que a gente tenha um país melhor, assim. Eu acho que as pessoas lidarem um pouco mais com isso, com a participação cotidiana, é algo fundamental. E também se aproximar dos mandatos. Os mandatos não podem ser bolhas. Se a gente quisesse definir tudo por nós, numa salinha com 4 pessoas, 5 pessoas, uma pessoa, a gente também decidiria. Porque o sistema político eleitoral, ele é para isso. Sim. Agora, foi uma escolha nossa dividir essa responsabilidade com o maior número de pessoas possíveis. Então, tem os dois lados, né? Tem o lado do mandatário, da mandatária, que tem que fazer essa escolha de participação, mas tem o lado das pessoas também de procurarem. E aí, quando a gente tem 40 e poucas pessoas que se inscreveram para participar dos embaixadores, embaixadoras, e a gente não consegue um critério assim. Cara, a gente ficou quebrando a cabeça. O que que a gente faz? A gente não consegue acolher 40 pessoas no nosso escritório, na nossa casa Clovis. A gente tem que selecionar. Então, a gente fez um processo seletivo para saber se as pessoas tinham de fato vontade de participar ou não. E não é que foi uma coisa que a gente avaliou. Ah, Natália é nota 10. É nota 10, mas não é. Nós não fizemos essa análise, né? Era nesse conceito, nessa construção que a A gente tem, gente né? fez um conceito mais amplo mesmo, de entender se a pessoa estava afim de participar, se ela tinha vontade, disposição, disponibilidade de participar, porque às vezes as pessoas querem participar, mas não conseguem toda semana. Sim. E tá tudo bem também. Você pode participar uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, uma vez a cada 6 meses. Mas a gente queria pessoas que tivessem essa disponibilidade de estar com a gente semanalmente e de construir esse processo junto. Acho que algumas coisas já começaram a aparecer desse processo seletivo que a gente precisa ajustar na próxima versão. E a ideia é que a gente tenha mais um programa de embaixadores esse ano e que nos próximos anos de mandato que a gente possa ter 3 programas. Aí funcionar num sistema quadrimestral de trabalhar com os embaixadores e embaixadoras. Então a ideia é que a gente tenha ao final do mandato um grande grupo de embaixadores e embaixadoras que estão cobrindo a cidade e que estão fazendo esse movimento nos seus territórios. Que agora vocês passaram pelo processo formativo, e o próximo passo, né? O próximo passo é continuar ativamente, né? Continuar ativamente, porque, O que como você eu falei, imagina que é o né? próximo passo? O próximo passo para mim eu definiria como carrapato, entendeu mesmo? Tá ali na colinha, é verdade. A gente fazia isso quando eu trabalhei no call center e você estava aprendendo, a gente chamava, vai ficar de carrapato com outro ali fazendo essa Só quem já trabalhou no call center sabe. Identificamos. Mas é isso, de continuar sendo atuante e presente dentro da política. Ah, tá bom, não vai ter mais encontro todo sábado. Ok, mas não exclui a possibilidade da gente continuar se reunindo, que seja quinzenalmente, mensalmente. Aí você falou assim, às vezes não consigo estar todo sábado, mas trabalho de outras maneiras. Aí tem o grupo de trabalho
que a gente também queria falar, né, dos grupos de trabalho hoje, que são para essas pessoas que também Exato. querem trazer demanda, que também querem pensar um pouco fora da caixa, porque eu acho que uma das sacadas também é fazer a gente refletir sobre possíveis soluções. Porque a gente não Sim. ficou assim, ah, tá bom, eu só vou trazer a demanda, e aí, o que que eu faço com essa Alguém resolve demanda? para mim, né? É, todo mundo pensou coletivamente em possíveis soluções para tudo que foi proposto e trazido. E dentro do grupo de trabalho, que é um pouquinho mais amplo, mais espaçado, também está acontecendo dessa forma. Acho que a Nicole pode falar aí Uhum, um pouquinho melhor também dos grupos de trabalho. A gente fez um episódio falando sobre educação inclusiva e um dos grupos de trabalho é sobre inclusão, sim, eu não estou participando do outro, mas esse eu estou vendo que está rodando e está sim, trazendo retorno e resultado de uma outra maneira que não tão próxima, mas atuante também. sim. Nós temos 2 GTs, né? Que é o grupo de trabalho Santo André Mais Justo e Sustentável, que aí eu acho que o Jorginho e o Clóvis conseguem falar melhor. E o GT Santo André Mais Inclusiva, onde a gente chamou pessoas com deficiência, seus familiares, lideranças. E foi um grupo que me surpreendeu muito, porque eu não achei que as pessoas engajariam tanto, porque é isso que a gente estava falando agora. Tem muita demanda no mandato e as pessoas vêm, jogam a demanda e alguém resolve para É. elas. Mas também tem essa outra parcela que realmente quer participar, quer aprender como é que busca, como é que resolve. E é um grupo muito engajado. Eu não achei que seria tão grande como é e teria tantos encaminhamentos como tem tido. Né? Eu me surpreendi bastante, está sendo bem importante para o mandato e para a gente, né? Para a comunidade PCD, Sim, principalmente. Você participou, né, Nath? sim, Você vê sim. como que é É que o aquelas que querem pessoal abraçar realmente tudo, né? é. E não só um grupo de trabalho, onde a gente encaminha as demandas, pensa em soluções para as demandas que a gente tem de garantia de direito, mas também se tornou um lugar de acolhimento, que é muito parecido com o que eu tenho no Movimento Social de Educação Sim, Inclusiva, né? A gente acolhe as pessoas ali, então as pessoas conseguem trazer os seus problemas e realmente desabafar muitas vezes, sim, né? Você participou, você sim. viu o relato da Dona Irene, o relato da Késia, né? Da Lilian, da Rosângela, das meninas que estavam lá, é realmente um espaço que eu me surpreendi, mas eu não fiquei tão surpresa assim, porque eu trabalhei com o Clóvis na campanha e eu já sabia que o mandato ia ser isso. Não ia Participativo. ser só zeladoria. Ele realmente tem muita coisa na cabeça. Você fica 5 minutos com esse homem do seu lado, ele joga 1000 ideias no seu colo. A gente descarta, como você gosta de falar, 999. 999. A gente segue com uma, mas sai, sabe? É uma coisa que realmente sai. É um mandato inovador mesmo. Então, tá sendo bem legal. Sim, e próximo, né, das pessoas, que é o que você falou e que é o mais importante, porque às vezes, assim, vão ter demandas e problemas que realmente não é competência do Sim, mandato resolver, sim. né? Mas a questão do acolhimento, da pessoa se sentir ouvinte, se sentir ouvida, né, se sentir pertencente, e poxa, eu tenho alguém para levar as minhas dores e que vai me, mesmo que seja um não, né, que vai me dar uma resposta ou pelo menos um encaminhamento. Olha, não é da minha competência, mas tá, é da competência de tal pessoa, tal cargo, e de repente a gente ajuda a chegar lá. Eu acho que isso é muito importante também. Eu acho que não tratar o mandato como um balcão. Então você Tirar pedido. chega e fala assim, ó, eu tenho esse pedido aqui e você resolve. Você é vereador, você foi eleito, você está aí para isso. Para muitos mandatos e a cultura política nossa social, ela é essa, porque sempre foi assim, desde muito, muito, muito tempo atrás. O político está lá para receber aquilo que você precisa e ele tem que te atender com o que você precisa. E isso tem várias coisas. Chega de tudo para gente no pedido, né? Chega o pedido de política pública, Sim. assim. Uhum. Chega o pedido da pessoa que ela precisa marcar uma consulta. E às vezes é muito simples você marcar uma consulta. Você vai na sua UBS de referência. Eu quero marcar uma consulta. Você vai passar no clínico geral. O clínico geral vai avaliar qual é o especialista que você precisa. A pessoa nem foi até o UBS, mas ela vem pra gente marcar a consulta para ela. E eu não vou, eu não tenho nem condição. Sinceramente, eu espero que isso não seja possível furar a fila do SUS. Porque as pessoas acham que você, por ser parlamentar, você vai ligar, você vai ir lá e você vai pegar e mexer no sistema assim e falar assim, não, essa pessoa aqui, porque ela gosta de mim, que ela votou em mim, eu vou passar ela na frente da saúde. E aí a pessoa que está precisando fazer uma consulta, ela vai ficar sem a consulta,
porque, enfim, teve essa intervenção política. Não pode funcionar assim, porque o SUS é uma política pública extremamente importante, extremamente bem fundamentada, Revolucionária. revolucionária para o mundo, que garante a saúde de qualidade às pessoas. Pode não ser no tempo que a gente gostaria? Pode, claro, e a gente Não é? sempre luta para que seja melhor. Sim. Mas essa coisa do jeitinho, isso é algo que me incomoda demais. Então, o nosso trabalho é muito orientativo. Ah, você precisa ir na OBS. Então tem um problema de especialistas. Então a gente precisa olhar na média e alta complexidade. Pô, tem recurso que está sendo destinado para isso? Como é que é a contratação de médico? Aí não precisamos entrar na gestão. E isso dá trabalho. Por isso que a maioria dos mandatos não fazem. Isso dá trabalho, isso requer conhecimento técnico, isso requer uma formação em todas as áreas de política pública. Eu estou falando especificamente da Sim. saúde, mas chega de tudo: cultura, lazer, emprego. Então, todo o pedido que chega, e chega assim, até coisas assim, causos, né? Não. Tem um milheiro de tijolo aí para eu terminar o meu quarto? Tem esse tipo de pedido, Tem. porque as pessoas acham que o político é rico, que o político tem dinheiro assim para dar para as pessoas, e pode ser que uma parte tenha, eu não sei, mas eu não tenho. Eu não trabalho desse jeito. Então, ensinar que a gente trabalha dessa forma também é um desafio. Sim. Mas você percebe que, assim, o que você está falando aí também retrata muito como é nossa. A gente quer criticar políticos e a política como todo mundo sendo corrupto, isso e aquilo, mas a gente mesmo, enquanto sociedade, também pede isso, né? A gente acha que a corrupção é só o dinheiro, isso e aquilo, mas o furar a fila é uma corrupção, o querer dar jeitinho, tudo isso mas tem essa dissociação um pouco, né? E é uma estrutura, assim, que realmente quem tá lá reflete das nossas crenças, dos nossos valores e do nosso modo como sociedade Isso. de pensar. E é difícil reeducar essas com pessoas. Muito certeza. difícil. Mas acho que a ideia dos GTs, voltando, né? Eu Sim. acabei desviando um pouco. É o que a Nicole fala, se deixar, Se deixar eu ele vou vai desviando. embora, ele vai embora. Mas, voltando um pouco no GT, a gente teve durante o processo eleitoral contato com alguns grupos muito grandes, assim. Um dos grupos foi o grupo ligado a pessoas com deficiência, de uma forma geral, famílias atípicas, né? Muito por conta da intervenção da Nicole e da liderança que ela é. Mas a gente precisava de um espaço que diferenciasse o movimento social. Desculpa aí, gente. Precisava de um espaço que diferenciasse do movimento social. O movimento social, educação inclusiva, é uma coisa. Uhum. O grupo de trabalho Santo André Mais Inclusiva é outra, porque é um grupo de trabalho do mandato, que não necessariamente, pode ser que tenham pessoas que façam parte dos dois, legal, mas não necessariamente uma coisa está estritamente ligada à outra. E também explicar que existe essa diferença de movimento social para mandato, para que as coisas não se misturem, para conselho municipal, é Sim. outro dilema, porque nem todo mundo consegue entender a diferença entre as instâncias. Então, acho que um dos primeiras questões que a gente teve com o GT foi antes dele ser fundado, que era diferenciar o GT e que o GT não era o movimento social, que o GT não era parte do conselho e que o GT é o GT, é um grupo de trabalho de pessoas que querem contribuir de política pública para a inclusão. Depois delimitar inclusão também é um debate. Foi um debate, viu? É um grande Foi uma debate. coisa. Mas, enfim, é um grupo que inclui, é um grupo que não exclui. Então, isso aqui a gente vai tratar no GT? A gente vai tratar em algum lugar. Pode não ser estritamente no GT, mas a gente vai tratar todos os temas, todas as questões, a gente trata pelo mandato. Mas a gente conseguiu delimitar, e a Nicole falou sobre a surpresa que ela teve com o grupo. Eu acho assim maravilhoso ter, sei lá, 30, 40, 50, 60, 100 pessoas que dedicam parte da sua vida para a construção de política pública. Eu falo política pública no modo geral, né? Sim. Porque quando a gente está ali denunciando a falta de acessibilidade na calçada, a gente está denunciando política pública, né? Então, a gente está fazendo um requerimento de informação sobre a falta de medicamento
Isso a gente está trabalhando política pública, a gente está fazendo indicações, a gente vai organizar uma ação no Ministério Público, a gente vai olhar para o quadro de funcionários da prefeitura e ver se precisa contratar, ampliar. Pô, isso é o que a gente não está olhando para a demanda da falta especificamente ou somente. Pô, eu preciso de um auxiliar na sala do meu filho. Não é só isso. Uhum, A gente precisa de auxiliares em todas as salas que precisam de auxiliares. sim, E trazer isso, inclusive, foi tema dos nossos GTs, né? De sim. trazer isso para o debate de cidade. E é muito legal como é um processo formativo dos dois lados. Eu não tenho uma reunião que eu saia que eu, enfim, não acrescente muito, porque a vivência das pessoas é muito rica. O relato das pessoas quando elas trazem no grupo, que é da situação que elas viveram. Ela foi até a unidade de saúde e não foi bem atendida, ou ela foi destratada, ou ela não teve a sua prioridade respeitada. É um relato, é um ponto, mas aquilo é uma ausência de política pública de inclusão gigantesca. Então, trabalhar com esses cenários diferentes é uma coisa que eu acho inovador, É inovador. mas é difícil também de você construir, mas é muito enriquecedor. Acho que é Sim. enriquecedor para a cidade, enriquecedor para quem participa, enriquecedor por mandato. Então as pessoas podem contar que é um mandato que trabalha com isso, trabalha com diferentes temas e tenta buscar resolutividade. Eu estou falando demais, mas agora eu vou fazer um último desabafo sobre resolutividade. E isso é frustrante, assim. Tô abrindo o coração aqui. Podcast entre corações abertos. É, a gente, a capacidade de um parlamentar de resolver problemas é muito baixa. A minha capacidade de resolver o mato alto na frente da sua casa é muito baixa. Porque a não ser que eu pegue uma enxada, como nós já fizemos, aqui, Paulo tá aqui, não me deixa mentir, pegar uma enxada e cortar o mato na frente da casa das pessoas, eu posso fazer isso. Mas não é o que vai resolver o problema do mato alto. Então, lidar com essa frustração, particularmente, tem sido um desafio para mim. Dos 6 meses que eu tenho, eu diria que esse é o maior dilema, a maior questão que eu pessoalmente tenho que lidar, que é não conseguir resolver de imediato o problema das pessoas. Porque o legislativo, enfim, tem as suas competências e essa competência de mandar capinar o mato é do executivo. E a gente não tem como interferir tão diretamente. Nós indicamos, nós pedimos, falamos, gritamos, berramos, mas quem decide, quem toma a decisão, quem faz é o Poder Executivo. Então, ainda que com toda essa participação, a nossa capacidade de resolver efetivamente os problemas, ela é reduzida. Mas eu pelo menos estou aprendendo a lidar com isso. Tá, né? Na E terapia acho está sendo ótimo. E acho que encontrando meios também, né? Porque dentro Sim. dos grupos de trabalho, por mais, tá, isso a gente não consegue resolver, mas o que que a gente consegue fazer? É essa Justamente. indicação? É o requerimento? Que falta também. Quando eu comecei, né, a formação e entender que, que é limitado esse papel, Lembra da aula com o é, Maurici? A conversa Roda Viva com o Maurici. que foi assim, né? Eu só faço isso, só faço. E foi frustrante pra gente também deparar com essa realidade. Porque acho que todo mundo vai assim, nossa, com esperança, que legal, estamos participando de um programa, vamos ter voz ativa até a página 2, né? Porque aí dali pra frente tem outras competências. Mas eu acho que a riqueza de lidar com essa frustração é realmente essa habilidade de pensar fora da caixa e pensar outras estratégias. Então, como eu vou usar tudo isso, o GT, o embaixadores, o mandato de uma forma estratégica que, mesmo que demore, que seja um pouquinho a longo prazo, é que a gente quer na hora, né? Imediatista, né? É imediatista, mas que dá pra fazer. Dá, com certeza. E aí tem um ponto, né? Porque recentemente nós apresentamos um PL baseado nas conversas lá do GT Sim. dos brinquedos adaptados para as escolas que têm essa demanda, né? Porque você tem ali crianças PCD que eventualmente vão ficar olhando as outras brincar porque não tem nenhum brinquedo adaptado dentro da escola onde ela possa, dentro do seu horário de recreio também, né, Ou seja, não é inclusão. participar. Não Não é é. inclusivo, né? Então Não é. acho que esse ponto é muito legal. E aí retomando bem rapidinho,
um ponto que eu acho muito legal dessa inovação do mandato, é, muitas vezes a gente ouve as pessoas falarem, né, que as pessoas não se interessam por política, ou que jovem não quer fazer política, ou que jovem não quer participar de política. E acho que um ponto muito legal, tanto dos GTs quanto do programa de embaixadores, pelo formato, pela forma como as coisas se desenvolvem, é justamente mostrar que não. As pessoas, elas querem participar de política, elas querem construir política, elas querem propor. Elas só não têm, muitas vezes, um espaço acolhedor e que dê essa possibilidade, né? Então, acho muito legal o fato de olhar para a sua participação, de olhar para tudo isso que a gente desenvolve e pensar que sim, nós estamos conseguindo construir esse espaço em conjunto. Sim, e trazendo conhecimento e possibilidade para que mais pessoas multipliquem, né, Sim. essa vontade que você falou do, do jovem. Ah, eu falei isso no outro episódio que a gente gravou. Todo mundo. Eu sinto tanta tristeza quando o pessoal fica falando dessa geração de jovens, porque eles são tão potentes, eles não têm oportunidade, mas eles Sim. são potentes. E a gente fica nessa guerra besta entre gerações, que a minha é melhor, que não sei o quê, e deixa de olhar para, acho que para as belezas de cada uma, né? Dentro do Embaixadores tem a Dolores, que Né? já é de outra geração, mas, gente, é tão rico essa troca, e ela não fica assim, que a geração de vocês, né, tem a oportunidade, e os jovens também querem, né, mas a gente precisa trazer isso para a roda, trazer isso para debate, e incluir essas pessoas, trazer, senão a gente nunca vai mudar o cenário, porque a gente tem um cenário desfavorável, né, a nossa carga de trabalho, os horários de deslocamento, o tempo que a gente, né, gasta para poder sobreviver, porque a gente não vive já é um impeditivo para que a gente participe de maneira mais ativa Sim. da política e é interessante também, E né, principalmente as para alguns famílias sistemas. atípicas, né? A gente conversou isso no outro episódio que a gente fez, como as famílias atípicas têm bem menos tempo e às vezes não é nem falta de querer, é realmente não ter tempo, não ter recurso para participar mais da política, né? O Clóvis estava falando que o GT é diferente do conselho, que é diferente do movimento social. Foi muito necessário explicar essa diferença, porque realmente é muito diferente, mas a função, assim, se encontra em alguns momentos, né? O Educação Inclusiva, o movimento social que eu participo, tem cadeira no CONDEF até o final desse ano, que é o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. A nossa atuação lá é muito ligada com a atuação do movimento social. Né? A gente acolhe essas mães, essas famílias no grupo, mas não só acolhe, porque a ideia nunca foi só acolher, né? Nunca foi só ter ali um papinho, é orientar, é formar. Então a gente faz formação, a gente ensina processos políticos. Depois que eu conheci o Clóvis, ele me ensinou mais um monte de coisas que eu repassei para todas essas famílias. Então, assim, todo mundo ali acho que já está se retroalimentando. Eu não estou precisando mais participar tão ativamente do movimento social, porque as mães que eu ensinei, que a Lília ensinou, que a Rosângela ensinou, que a Jaque ensinou, que orientamos, elas estão se ajudando. E ali já está tocando sozinho praticamente, né? E o GT eu acho que é muito importante também por causa disso. Eu, como uma das milhares tarefas que eu tenho no mandato, que é atender demanda das pessoas, chega muita demanda variada pra gente, tipo, muita, muita mesmo. E é bom ter essas opções, porque aí você pega uma demanda da PL dos brinquedos. É que a Jaque já estava no GT, ela já está no movimento social, é a minha administradora lá. Mas é uma pessoa que você pode encaminhar para o GT. Falar, você quer fazer mais, quer trazer mais? Vamos para o GT aqui. Tem um outro GT mais justo e sustentável também, que é outro tema. Tem o programa de embaixadores, tem um grupo para oportunidades e empregos. A gente tem um monte de opções dentro do mandato para encaminhar essas pessoas. Então a gente nunca solta a mão de ninguém, mesmo que a gente não consiga resolver, que é frustrante, muito frustrante, porque nem sempre dá para resolver. A gente não larga a mão de ninguém, a gente orienta e vai tocando junto com a pessoa e trazendo ela para perto também. Sim, trazendo para perto, trazendo consciência, jogando também um pouquinho da responsabilidade, né? Porque a gente citou aqui, muitos não lembram em quem que eu votei. Mas Uhum, tudo bem, eu não lembro, mas também não exclui o meu papel de ir lá cobrar. Claro. Quem quer que seja, que esteja lá sim. para melhorar a vida da minha região, da minha cidade, do meu estado, enfim, né? E a gente perde um pouco esse senso de comunidade, eu acho, né? É uma rotina acelerada que a gente vive hoje, a gente perdeu esse senso de que sim, vivemos em comunidade, sim, precisamos dar as mãos, precisamos nos ajudar, nos motivar, nos empenhar. Começou lá, né, em 2013.
os movimentos, né? Então, agora o gigante acordou, vamos pra rua e não sei o quê. Tá bom, aconteceram muitas coisas ruins e boas depois disso, mas é só naquele dia. E o dia a dia? E o cotidiano, né? O que a gente está fazendo nesse cotidiano? Não que não seja importante ir lá fazer uma manifestação, mas é importante eu olhar para o meu próximo e eu ver também o que eu posso fazer. Ah, é como multiplicadora? Então, tá bom. Então, eu vou multiplicar e disseminar a informação para que outra pessoa saiba qual que é o caminho das pedras para resolver esse tipo de problema. Se é aqui, se é ali. Ah, não, é fazendo uma ponte, então eu vou direcionar para essa pessoa, para outra. Enfim, mas tem meios de fazer e de participar que a gente esquece. E é o mandato assim que vocês escolheram trilhar, é um mandato trabalhoso. É um mandato muito Poxa, Nath. Bastante. Se você não trabalhoso. olha, Pouca coisa. eu, assim, Eu quase não percebi. Se você não fala, menina. Eu fico vendo aqui, eu falo assim, escala 6 por 1, Quê? 7x0. não é? Mas eu acho que tem um pouco da contrapartida, né? Claro que vocês, ao longo do processo aí dos 4 anos, vão encontrar um ponto de equilíbrio, mas tem a contrapartida também de, poxa, eu tô dando voz, eu tô fazendo alguma coisa importante, alguma coisa É isso. que realmente é transformadora, né? É fácil ficar no balcão retirando pedido, não dar devolutiva, É. decidir o que eu quero fazer. É difícil fazer em coletivo, mas eu acho que a longo prazo traz um resultado muito importante para a cidade. A curto prazo já traz também. É. Você vê, o primeiro projeto de lei que a gente aprovou, e eu gosto de falar disso em todo lugar, foi um projeto de decreto legislativo que concede o título de cidadã honorária andreense a Neon Cunha. Neon Cunha é a primeira mulher trans a receber um título de cidadã honorária no ABC, não é só em Santo André. Nós tivemos 13 mulheres que receberam esse título em Santo André. E olha quantos anos a gente tem de Câmara, olha quantos vereadores e vereadoras passaram por Santo André e olha quantas mulheres foram homenageadas com esse título. É muito pouco. Mas, enfim, aprovamos e entregamos para ela o título durante a sessão solene voltada à comunidade LGBTQIA PNB+. E foi assim, dos momentos que eu fico até emocionado de falar, mas foi dos momentos que eu senti que a gente teve um retorno de que vale a pena fazer o mandato trabalhoso, que vale a pena construir coletivamente, de que vale a pena fazer. E essas pequenas ou grandes vitórias que a gente tem no cotidiano, porque pode parecer, para quem está assistindo, que um projeto de decreto legislativo sendo aprovado é uma coisa que se aprova assim. Não é. E Você foi precisa, frustrante Não saber mesmo. disso também. você precisa de 2/3 da Câmara aprovando. E 2/3 da Câmara, quando você é minoria, como é o nosso caso, nós somos em 3 da bancada do PT, mais um do PSOL, declaradamente de oposição. Em 27. Então, os 2/3, para mim, estão muito longe. Então, o movimento que a gente teve que fazer para aprovação foi um movimento importante. Pô, não dá para votar nessa sessão, por quê? Porque precisa conversar mais. Então, vai conversando mais. Aquilo que seria um processo simples de se fazer, se tornou um processo complexo por Neon ser quem é. Por Neon ser uma pessoa que mexe numa estrutura de Estado, mexe numa estrutura social, mexe simbolicamente é importante. Então, para mim foi muito marcante entregar o título para Neon durante a sessão. E, aliás, nós ficamos 6 anos sem ter sessão solene em homenagem às pessoas LGBTs de Santo André. E isso também é muito marcante, porque mostra. é, e assim, companheiros nossos estavam lá, mas também não aconteceu. Então isso mostra que é uma escolha política forte de se manifestar nesse dia, nesse momento, nessa sessão. E acho que foi para mim um momento quando a gente vê uma casa que dos 27 vereadores são 26 homens e apenas uma mulher, e uma mesa na sessão solene sendo composta por pessoas trans, por mulheres lésbicas, por representantes da industrial, que para nós assim foi um marco muito significativo também, né? Por representação partidária, representação de movimentos sociais.
eu acho que isso mostra como o mandato pode ser um instrumento que dê esperança às pessoas. Sim. Pelo menos eu saí daquele dia lá muito esperançoso. Eu saí de lá e fui comer uma pizza sozinho. Que eu sentei, comi uma, falei, caramba, o que que a gente acabou de fazer aqui? E nós fizemos de fato história. Sim. Eu acho que isso é o ponto importante, né? Nós estamos aqui construindo história, a forma como o mandato tem se organizado é histórico, é inovador, e vai continuar sendo, né? Porque a gente não, a gente fez um planejamento em janeiro, de 100 dias. Eu acho que a gente cumpriu, se não tudo, quase tudo do planejamento de 100 Tudo. dias. Dentro dos 100 Fez dias. estrago. A suor e sangue. É, O que faltou dos 100 dias a gente fez dentro de 180. Mas agora a gente vai iniciar um novo processo de planejamento. Olhando para os próximos 6 meses, para o segundo semestre, a partir de todo esse aprendizado que nós tivemos, vai ser um planejamento diferente. E eu tenho certeza que ele vai ser muito mais ousado. Porque a gente pegou o jeito da coisa. Uhum. Eu passei 20 minutos sem entender. Na primeira sessão, 20 minutos sem entender. essa escolha de palavra me preocupa. Eu tenho Opa, certeza escala que 6%. a ousadia assim, vai ser muito lá para cima, porque eu acho que é isso que o mandato tem que ser. Né? O nosso mandato tem que ser isso. Olha, a gente não tinha as embaixadoras e embaixadores É em isso. janeiro. Hoje nós temos um grupo muito diverso, um grupo que vai certamente contribuir. As pessoas que estão ligadas ao GTs vão ter muito mais espaço e possibilidade de construção. Então, um planejamento que a gente fez inicialmente com 20 e poucas pessoas, vai ser um planejamento de 50, decidindo o que é que o mandato vai fazer. Talvez seja Uhum. mais do que isso. Mas é olhar para o futuro, e o nosso slogan é o futuro é agora, né? Para dar a urgência de que as coisas precisam ser Sim. feitas, porque é isso, nós E é estamos há construído 500 na agora anos mesmo, esperando. né? É. Não dá para falar daqui a pouco. A gente já está atrasado. Nós vivemos num país que teve 300 anos de escravidão. Nós estamos extremamente atrasados, nós estamos extremamente desiguais. Nós não temos tempo de esperar que no futuro alguma coisa milagrosa aconteça. Sim. Nós precisamos construir a cada minuto, a cada segundo, algo diferente que mexa na estrutura desse país. Principalmente as pessoas, né, que sofrem com isso. Você está falando da comunidade LGBTQIA+, que tem um índice de mortalidade por violência absurdo, né? O próprio racismo. E os números são crescentes, né? Eles não decaem. Então, a gente não só está atrasado, como o cenário tem piorado. Então, é Sim. urgente mesmo, tudo isso, né? Eu acho que dá essa urgência de que. E assim, o mandato é um instrumento, o movimento social é outro, o cursinho popular é outro instrumento, a universidade é outro instrumento, as políticas públicas são outros instrumentos. Eu acho que lidar e potencializar tudo isso que é a nossa tarefa. Nós hoje somos minoria, mas nós somos maioria. Foi controverso, né? Foi poético, eu até achei. Mas nós somos minoria nos espaços institucionais de representatividade, de representação. Mas nós somos maioria, a classe trabalhadora é maioria. A classe trabalhadora que precisa, que constrói esse país e que coloca esse país todos os dias para funcionar, é maioria. Nós temos uma parcela pequenininha lá de bilionários que fica com todo o dinheiro que a gente produz e que agora está reclamando de ser taxada, inclusive. É sempre bom falar disso. Não precisamos taxar Sempre os bom super relembrar. ricos. Não dá para menos de 1% da população ficar com tanto dinheiro enquanto a gente tem a miséria acontecendo todos os dias na nossa frente. E lidando com o gasto social do Estado como se fosse algo absurdo. O que você escuta no jornal, a cartilha da Faria Lima é cortar gastos. Tudo bem, vamos cortar. Vamos cortar das desonerações para grandes empresas, vamos cortar dos super salários de juízes e desembargadores, vamos cortar das super aposentadorias dos militares, vamos cortar de onde tem privilégio. Agora, você falar que a pessoa que recebe Imagina. R$600 de Bolsa Família tem privilégio é um absurdo. Uhum. E que R$600 dá pra quê, né? Na economia que a gente vive hoje, não paga aluguel, não E paga congela. transporte, Imagina. não paga alimentação, Não. né? Não, um mercado decente que se quiser fazer é mais do que R$600. Sim. Então é realmente o mínimo do mínimo do mínimo para aquela pessoa ter
É, sabe? Bem o ponto mínimo não é nem dignidade, né? Mas de sobrevivência mesmo. Com certeza. E é triste, gente, a gente quer é falar muito triste. mais, né? Mas Mas eu tô olhando a o gente tá reloginho ali. aqui. É porque, Eu bom, empolguei aqui, vai desculpa ter aí. que ser rapidamente o que Hum. eu quero, né? Eu sempre peço um recado final, mas eu não quero pedir um recado final. Eu quero que realmente, em poucas palavras, vocês traduzam o que foi a evolução desse ano para vocês, porque vocês passaram por um período de campanha, venceram essa campanha e já por metade, né, do ano com o mandato. Então, eu queria que vocês traduzissem em poucas palavras como que foi essa transformação de um ano para vocês. Mulheres primeiro. Não, eu vou pensar um pouquinho. Vou passar pro Jorginho a palavra. Ping-pong aqui, o que que é isso? Batata quente. Bom, esses primeiros 6 meses de mandato para mim foram muito importantes e acho que a palavra que define é aprendizado. Porque tudo o que nós estamos fazendo, para mim pelo menos, é muito novo. Não só o Embaixadores por ser algo que não existe ou que, né, que nós criamos do zero, mas toda essa forma de organizar o mandato, de articular e de abrir esse espaço para as pessoas participarem, planejarem conosco, estarem presentes em todas as ações, tem me ensinado muito. Tanto do ponto de vista institucional, quando a gente pensa na Câmara e todas as burocracias pelas quais nós somos submetidos, mas principalmente por todas as trocas que eu tenho tido em todos esses espaços em que nós estamos inseridos. E aí, para finalizar, Natália, parabéns por um ano de podcast, que venham vários outros depois, e obrigado pela oportunidade. Ah, eu que fiquei muito feliz por vocês terem vindo, porque eu cortando aqui a fala de vocês, mas de verdade fez muita diferença para mim. Nesse um ano, eu falo com mães, né? A gente toda hora bate na tecla de uma sociedade mais amorosa, mais respeitosa, e ter a oportunidade, né, de trazer isso também, porque, para quem não sabe, no momento desse programa a gente já apresentou. Mas, no momento da gravação, vamos apresentar 4 projetos de leis muito importantes, que foi construído por pessoas diversas, né, com apoio e respaldo de vocês, e que vai beneficiar muito, espero eu, Santo André. Mas, para isso, a gente sempre precisa do apoio da comunidade. Então, como o Clóvis citou, não é assim, eu apresentei, já aprovou, tem todo um trâmite. E ter o apoio de toda essa comunidade que a gente construiu ao longo desse ano vai ser muito importante também durante esse processo. Então, eu que agradeço muito a oportunidade de poder levar isso assim para dentro do mandato. Sério, foi muito importante para mim. Nicole, ping-pong ou já, Ping-pong? já tá pronta? Já tô pronta já. Inclusive, até vou pegar o modelo que o Jorginho fez agora, vou escolher uma palavra só, né, para definir o que que foi esses últimos 6 meses de mandato. Eu acho que eu diria que foi a realização define bem o que eu tô sentindo e o que eu acho desses últimos 6 meses de mandato, porque, como eu falei antes, dentro do movimento social e enquanto conselheira, eu atuei bastante politicamente, né? Mas aí é no mandato que eu consegui de fato realizar. Eu sinto que eu consigo realizar muito mais, eu consigo alcançar muito mais as pessoas. E eu tenho muito, muito orgulho de trabalhar com essa equipe, tenho muito orgulho de estar no mandato, de realmente estar fazendo a diferença na vida das pessoas. Parabéns, Nath. Também tenho muito orgulho de você, gostei muito de participar aqui 2 vezes agora. E parabéns pelo podcast. Obrigada. Ficou aí a palavra, você vai ter que correr, hein? Agora, Corre. agora que é uma palavra, né? Eu vou definir em ousadia. Porque eu acho que o lance é, às vezes a gente vai acertar, a gente vai errar, a gente vai conseguir realizar ou não, mas a gente nunca deixa de tentar. Eu acho que esse é o ponto, assim, a gente nunca deixa, a gente sempre vai ter a ousadia de tentar chegar onde tem que chegar. E eu acho que isso é o que me move. O que me move é não ter a garantia de acertar, de ganhar, mas ter a ousadia de tentar. E eu acho que esse é o nosso cotidiano. O cotidiano nosso é isso: tentativa, erro e acerto. Estamos acertando mais do que errando, porque esse time é muito bom. A Nicole falou do orgulho que é trabalhar com esse time. Assim, eu olho para nossa galera e eu falo, cara, eu tenho aquilo que poderia ter de melhor nesse time. É um time muito unido, um time que está afim de fazer isso, um time muito alinhado. E esse time está crescendo, né? Então, quando eu olho para embaixadoras e embaixadores, e aí você é um grande exemplo disso, Natália,
E parabéns por um ano de se dispor, colocar sua imagem à frente desse processo. E a gente sabe que não é fácil. Só quem está à frente, só quem coloca o rostinho sabe. Então, parabéns. Que venham muitos e muitos anos, que venham muitos trabalhos, que venham muitas realizações também. E conta com a gente para realizar tudo isso. Obrigada, eu tô aqui. O Clóvis falando, o nosso lema é ousadia e alegria. Eu cantei essa também. Super. Mas, gente, mais uma vez, obrigada por vocês estarem aqui. Obrigada pela oportunidade que vocês me deram, né, de participar do Embaixadores e continuar participando. E obrigada a vocês todos que estão me acompanhando há um ano, né, aqui, ou fielmente ou esporadicamente, não importa. Importa que a mensagem, eu espero que tenha chegado e atingido pelo menos algum coração em alguma vez, em algum determinado episódio, porque essa é a minha missão, realmente trazer luz e amor para casa de vocês, para casa das pessoas. E essa transformação social começa aos pouquinhos. E eu tenho muita fé de que a gente vai ver uma sociedade mais amorosa e que estamos contribuindo e trabalhando para isso. Muito obrigada por ficarem até aqui. Compartilhem muito esse episódio. Eu acho que ele vale a pena chegar em todas as casas. Comentem aqui o que vocês têm feito. Ativamente, politicamente, não tem como a gente dissociar isso da nossa vida. É muito importante essa participação. Deixa aqui nos comentários e eu espero vocês na próxima semana. Até lá!